Olá, boa tarde. Agora daremos continuidade ao nosso encontro da família espírita da USE Intermunicipal de Garça, com o tema A Família Espírita Hoje e Amanhã. Então sejam todos bem-vindos. Agora, na parte da tarde, nós teremos o nosso companheiro Donizete Pinheiro de Marília. Então, nós convidamos nesse momento o nosso amigo Vitor Daniel Berno para dar boas-vindas novamente a todos vocês. Vitor, seja bem-vindo. Muito grato, Dalva. Um abraço a todos, então, bem-vindo, Donizete, de novo com a gente. Bem-vindo a todos que estão conosco assistindo. Esperamos que seja mais uma boa conversa, uma boa palestra do Donizete, como sempre é, e que nós possamos compreender melhor como fazer agora um atendimento fraterno, principalmente nos momentos que nós estamos agora com toda essa dificuldade que a gente está tendo para poder se aproximar das pessoas, né? Como que a gente pode fazer, quais são as opções que a gente tem e o que o Donizete pode nos recomendar. Estamos muito ansiosos para poder ouvir. Então, nós convidamos nesse momento para estar conosco o nosso companheiro e amigo Donizete Pinheiro, que é juiz de direito aposentado, escritor, expositor espírita, editor do jornal Ação Espírita e diretor de doutrina do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, de Marília. Donizete, seja bem-vindo para tratar do tema atendimento fraterno. Fique à vontade para fazer a sua explanação. Logo no final, nós retornaremos, eu, o Vitor, também o José Benevides, para podermos fazer um bate-papo, uma roda de conversa, e solicitando desde já que os participantes colaborem com o evento, fazendo questionamentos ou comentários que nós leremos ao Donizete. Donizete, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Muito obrigada pela sua participação, por colaborar conosco. Muito boa tarde a todos, as irmãs e os irmãos que estão participando conosco hoje. Um abraço e muito obrigado a Dalva, ao Vitor, ao Benevides, que estão conosco aqui no programa. É um prazer estar participando deste encontro da família. Tivemos a oportunidade de acompanhar pela manhã o Orson, nosso amigo Orson, de muito tempo, e o Edgar, que também é meu primo. Não sei se vocês sabem disso. O encontro está indo assim muito gostoso e muito instrutivo. Nós vamos conversar sobre o atendimento fraterno no centro espírita. Mas como o encontro é da família, eu queria pedir licença para fazer um olhar da família para o centro espírita. Ou seja, o que é que a família espera do centro espírita no atendimento das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas dores, das suas necessidades de conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a doutrina. Nós queremos iniciar lembrando, como está lá no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata da reencarnação, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, lembrando, então, que, em geral, frequentemente, as famílias corporais representam os espíritos da família espiritual que aqui retornam à Terra para se ajudarem mutuamente no crescimento, no processo de evolução. Em geral é assim, né? Família espiritual e família corporal, né? Espíritos afins juntos para progredirem. No entanto, pelas nossas dificuldades, pelas nossas imperfeições, as paixões, inveja, ciúme, ambição, muitas vezes nós acabamos entrando em conflito. Sem contar que muitas vezes, entre nós, na família, encontraremos aqueles espíritos, aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldades de vidas passadas e que estamos juntos para o entendimento, para uma reconciliação.
Então, podemos dizer que também, com muita frequência, isso nós observamos nas nossas próprias famílias, nas famílias que convivem conosco, que os conflitos são muito frequentes, são naturais até, né? Fazem parte da nossa história aqui na Terra. Ora, diante dos conflitos que nós experimentamos na família, é necessário, é bom, é importante que nós tenhamos uma atitude positiva para a solução dos conflitos. Podemos tentar resolver tudo isso em casa, num diálogo sincero e amoroso, né? Discutir a relação, fazer um DR, não só entre marido e mulher, mas entre os filhos, entre os irmãos, pais e filhos, para que nós possamos nos entender, principalmente quando nós temos o conhecimento da vida espiritual, quando nós somos cristãos, quando nós somos espíritas, né? Espíritas já somos cristãos também, mas o importante é nós tentarmos resolver os nossos problemas da maneira mais pacífica possível, tentando compreender o lado do outro, o outro tentando compreender o nosso lado, e encontrarmos saídas que sejam boas, que sejam convenientes para a maioria dos familiares, de tal maneira que no lar reine uma vida mais tranquila e todos possamos nos ajudar no progresso, no enfrentamento das dificuldades sociais, do trabalho, que são a nossa experiência aqui na Terra. Nem sempre, porém, nós temos o equilíbrio emocional para solucionarmos esses problemas. E é conveniente que nós busquemos ajuda para isso. Hoje, na atualidade, nós temos muitos profissionais que nos ajudam. Temos terapeutas, temos psicólogos, temos médicos, temos até os chamados coachings, né? Os treinadores, os mentores, que estão aí colocados à nossa disposição, embora de forma remunerada, para nos orientar, sugerir providências, medidas que nos ajudem a reencontrar o equilíbrio pessoal e o reequilíbrio familiar, nosso lar. Outras vezes, nós podemos buscar na religião. A religião sempre foi um referencial onde nós podemos estar, às vezes, para conversarmos individualmente com Deus, na nossa intimidade. Outras vezes, ao longo da história das religiões, nós temos a figura dos padres, dos pastores, e hoje, na doutrina espírita, nós temos os médiuns, temos os dirigentes, e muito recentemente, agora temos no Centro Espírita, um grupo de pessoas que se preparam para fazer o atendimento fraterno, o atendimento espiritual. E as casas espíritas estão se organizando, então, para isso, para acolher essas muitas criaturas, e nas quais nós também nos incluímos, porque os trabalhadores possuímos os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Então, diante da nossa realidade atual, em que os problemas continuam a existir, é natural que as religiões sejam buscadas, é natural que o Centro Espírita seja um local onde as pessoas que acreditam no Espiritismo, que seguem o Espiritismo, vão ali tentar se aconselhar, conversar com alguém que possa fazer luz nas suas dificuldades, possa ter uma palavra de orientação para que nós encontremos um rumo, né, um caminho a seguir, que é aquilo que os profissionais fazem. Mas os profissionais, eles nem sempre estão preparados e nem podem, muitas vezes, se utilizar de certos argumentos, de certos conhecimentos que nós, na doutrina espírita, possuímos e podemos utilizar muito assim tranquilamente, porque é uma casa espírita, e que
cujos ensinamentos espirituais nos ajudam a refletir melhor sobre o porquê eu estou aqui na Terra. Quem sou eu? Estou aqui para quê? Por que acontecem os nossos problemas, as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas perdas? Para onde eu vou? Ou para onde vão aqueles que desencarnam? Enfim, qual é a nossa essência? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, a casa espírita precisa estar cada vez mais preparada, porque está dentro das próprias finalidades da doutrina espírita, do ensinamento do Evangelho de Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse que nós podemos e devemos buscar, bater e pedir, o que significa que nós podemos nos dirigir a Deus, podemos nos dirigir aos bons espíritos e também podemos nos dirigir às pessoas de bem que tenham a capacidade de nos ajudar. Ninguém é obrigado e nem deve querer isso, enfrentar a vida sozinho. Seria muita pretensão da nossa parte, muito orgulho da nossa parte, acharmos que nós somos capazes de solucionar todos os problemas. Alguns, nós já temos a habilidade intelectual e emocional para resolver, mas outros, muitos, nós não possuímos. E se nós não buscarmos ajuda, muitas vezes nós podemos entrar no processo de queda, de sofrimento, de depressão muito grande, e, quem sabe, até ao extremo de um suicídio. Então, a recomendação de Jesus é para que nós, humildemente, com simplicidade, possamos buscar ajuda. Deus, os bons espíritos, Jesus e as pessoas que estão aí preparadas para nos ajudar. A casa espírita, então, entra com esse papel, de ouvir as aflições, os problemas das pessoas, porque a casa espírita, trabalhando com a doutrina, é o consolador prometido por Jesus. Jesus disse isso, que enviaria o Consolador que ficaria para nós, conosco, para sempre, para lembrar os seus ensinamentos, para dizer outros que ele não pôde dizer, e que ficaria para nós, ficaria conosco para sempre. Então, esse aspecto da doutrina espírita de consolação é o grande destaque do atendimento fraterno, porque nós vamos ao encontro da dor alheia, para acalmar, para serenar, para ajudar, para amparar, para dar forças à criatura, a fim de que ela consiga superar dia após dia, lembrando que tudo isso vai passar e nós podemos encontrar o equilíbrio necessário para nós nos tornarmos mais felizes. Também é Jesus que disse, e foi anotado por Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejamos que aí está bem resumido o papel do centro espírita: amparar, consolar, aliviar aqueles que estão cansados e oprimidos. Estamos aí nessa pandemia e todos nós estamos meio cansados, de ficar em casa, de não ter como trabalhar, de reencontrar os familiares. Estamos oprimidos por diversos tipos de problemas e de dores. A doutrina espírita, revivendo Jesus, está aí para nos aliviar, para atingir o coração das criaturas. O próprio Kardec tinha bem consciência disso. No discurso que ele fez na sua viagem espírita de 1862, no meio do seu discurso, falando das suas preocupações de trabalho, ele vai anotar o seguinte, vou ler para vocês. Coloco em primeira linha, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos,
arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo dos crimes. Olha a grande preocupação de Kardec, que não estava simplesmente no ensino da doutrina espírita, mas aprofundava ainda mais, porque o ensino da doutrina espírita, ele vem como um coadjuvante para iluminar a mente, mas é preciso consolar o coração. Não adianta nós só simplesmente enchermos as pessoas com o conhecimento de livros, de livros, de livros, de livros. Importante, mas não suficiente. Tanto não é suficiente que os espíritas, muitos aqueles que já estão na lida há muito tempo, continuam com suas dificuldades, com seus problemas, e muitos, inclusive, se suicidam. Então, o atendimento fraterno vem aí, de acordo com Jesus e com Kardec, para consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo do abismo do crime. Repetir para que nós tenhamos essa exata compreensão. Então, é esse o propósito do atendimento fraterno do centro. E o centro precisa estar preparado para isso, porque não é uma atividade que nós podemos fazer de qualquer jeito. Porque se eu não estiver devidamente ciente, consciente, preparado da minha tarefa, eu posso complicar, prejudicar ainda mais aquele que chegou ao centro espírita para narrar as suas dificuldades e seus problemas. Eu me lembro de uma vez, estava falando sobre obsessão no centro espírita, e uma senhora que estava ali pela primeira vez, no final ela comentou: olha, eu fui num centro espírita assistir uma palestra, e o expositor disse que todos nós temos 7 obsessores. E ela, que imaginava que não tinha nenhum obsessor, chegou na casa espírita pela primeira vez e saiu de lá, segundo o pensamento daquele expositor, com 7 obsessores. Ora, nós não estamos consolando ninguém, mas estamos agravando a sua situação por falta do nosso preparo com relação a isso. Né? Então, há todo um esquema que nós precisamos organizar no centro espírita para que ele realmente possa fazer esse acolhimento, consolar as criaturas, desde lá a recepção na porta, para que a pessoa se sinta feliz ao estar chegando na casa espírita. A pessoa que vai estar ali na frente recebendo, né, ela deve já acolher de maneira adequada, correta, né, cristamente, alegremente aquela pessoa que está chegando. Porque é isso que a pessoa está esperando encontrar na casa espírita. Não mais preocupações, não mais dores, não mais dúvidas, mas, além da verdade, da informação, mas também o ouvido que possa escutá-la, o ombro que possa ampará-la. É isso que nós desejamos quando vamos a um centro espírita. Então, quem vai buscar um diálogo no centro espírita quer realmente ser bem atendido, ser bem orientado. Para isso, nós também precisamos estar cientes de algumas coisas sobre o atendimento fraterno no centro espírita. Né? O atendimento fraterno não é um confessionário, em que nós vamos ali simplesmente para um desabafo, ou para uma absolvição da culpa, como acontece muitas vezes em outras religiões. Não, nós não estamos ali para ficarmos simplesmente falando, sem termos a oportunidade de ouvir os esclarecimentos. Então, devemos saber que nós vamos poder falar, sim, falar dos nossos problemas, mas haverá um momento, e é preciso deixar com o atendente fraterno a orientação que a doutrina espírita e o evangelho nos oferece com relação aos nossos problemas aqui na Terra. Né? Mas o atendente, ele também não vai fazer nenhuma promessa para nós. Não há uma promessa de cura, uma solução pronta para os nossos problemas. O atendente não vai indicar caminhos, faça isso, faça aquilo, pois pertence à intimidade de cada um. Vai estar ali para ouvir e, diante da dificuldade, oferecer os conhecimentos gerais que a doutrina espírita
nos proporciona. E aí a própria pessoa poderá analisar, refletir e decidir, sendo responsável pelas suas atitudes e escolher os caminhos que ela quer. Porque pertence a cada criatura na sua relação com Deus. Porque seu atendente fraterno, ele se sentir na liberdade de indicar um caminho para o outro, ele será corresponsável pelas consequências daquela atitude. Então, não é esta a proposta. Ninguém espere chegar no centro espírita e encontrar um caminho pronto, como se nós pudéssemos transferir as nossas responsabilidades para o outro, como muitas vezes fazemos. Não, não é assim, né? A responsabilidade sempre será nossa. No atendimento fraterno, não se cobra nada. É um trabalho de caridade, é um serviço de amor. Estamos ali como irmãos que precisamos uns dos outros para nós nos ajudarmos. Então, como diz Jesus, que devemos dar de graça aquilo que nós recebemos, o atendimento também é um trabalho mediúnico. É nosso, mas também é da mediunidade que está presente ali, os espíritos, para nos ajudar na tarefa. Portanto, não se cobra nada, como não se cobra nada no centro espírita, do ensinamento, do amparo, da orientação, né? E, de outro lado, também não se faz interferência em tratamentos médicos, né? Nós não estamos lá para substituir nenhuma indicação de qualquer tipo de profissional. Nós vamos dar a orientação espírita, do evangelho também, mas a pessoa deverá continuar com seus tratamentos médicos, porque é de responsabilidade dela e é de responsabilidade do profissional que fez as indicações, né? O tratamento continua e nós não podemos interferir. E outro aspecto é que o centro espírita, no atendimento fraterno, ele não é expressamente voltado ao espírita. Não podemos obrigar e não devemos fazer isso de maneira alguma, que aquele que chega lá para conversar, ele se torne um espírita, seja obrigado a frequentar o centro. No entanto, deve saber que, estando numa casa espírita, vai receber aquilo que a casa espírita pode lhe oferecer, como as palestras, como o evangelho, o passe, a água fluidificada, mas ele vai resolver se quer ou não aceitar aquele tipo de tratamento. É como quando nós vamos ao médico, que o médico oferece um tratamento a ser feito e o paciente vai aceitar ou não. Então, o atendente fraterno que está ali, ele deve possuir algumas qualidades específicas para fazer o atendimento de maneira eficiente. E nós vamos elencar aqui apenas alguns itens que o centro espírita deverá observar para preparar as pessoas para o atendimento, assim como nós, aqueles que vamos buscar o atendimento fraterno, devemos analisar e esperar do outro algumas qualidades. Por exemplo, o conhecimento doutrinário e ter uma certa experiência da vida. Porque se eu não conhecer a doutrina espírita, o evangelho, que tipo de conhecimento, de ensinamento eu vou passar para a pessoa diante dos problemas, das aflições que ela possui? E como são inumeráveis os problemas que nós enfrentamos, quanto mais conhecimento eu possuo da doutrina espírita e do evangelho, melhor estarei preparado para falar, para orientar, para esclarecer. E melhor eu estarei sintonizado com os amigos espirituais que vão me intuir, me inspirar, para que eu consiga alcançar os ensinamentos que vão atingir o cerne, o ponto da dificuldade da outra pessoa. Quanto mais experiência também eu tenho da vida, melhor será para eu orientar a pessoa. Por exemplo, nas relações conjugais, nas relações de pai e filhos, né? Se eu não tenho essa experiência, é bem provável que eu não consiga alcançar todas as possibilidades, todos os detalhes da vida na família, dessas questões conjugais, para orientar de maneira adequada. Então, o atendente fraterno, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência ele tiver, melhor será para ele. Esse atendente fraterno certamente não é uma pessoa perfeita, porque aqui na Terra não existem criaturas perfeitas. Não se deve esperar
que a criatura, o atendente fraterno com quem nós vamos conversar, seja um santo. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas estamos nos esforçando para nós nos tornarmos melhores. Estamos trabalhando para isso, estamos estudando, estamos vivendo, né, nos exercitando. É isso que se requer de um atendente fraterno, que ele se esforce para ser cada vez melhor, disciplinado, obediente, trabalhador, estudioso. E que tenha também a habilidade de dialogar e a capacidade de escutar, o que não é muito fácil, porque existem aquelas pessoas que acabam interferindo na exposição do outro, não tendo paciência para ouvir. A habilidade da escutatória, né? Ter a paciência de esperar o outro contar a sua história integralmente, para depois falar com acerto. Então, a pessoa que vai atender tem que ter a habilidade de falar, a habilidade de calar. Uma pessoa muda, que não tem argumentos, que não está interessada, ela não vai conseguir conversar e esclarecer. Então, ela também, além disso, precisa ter compreensão, tolerância, para não fazer julgamentos e recriminações, porque é muito natural nós fazermos isso. E é muito comum as pessoas chegarem para contar as suas histórias e falarem dos seus erros, das suas atitudes negativas, e nós ficamos aqui, puxa, mas que pessoa cruel, puxa, que pessoa isso, que pessoa aquilo. O atendente não está ali para julgar, ele está ali para consolar, para orientar, para amparar, para dar o ombro. Porque todos nós possuímos os nossos erros. E então, eu não tenho o direito de ficar ali recriminando, julgando o outro, mas tendo o cuidado de termos a compreensão, a tolerância, a empatia de nos colocarmos no lugar do outro. Além disso, o atendimento fraterno é como um tratamento psicológico, médico, em que se deve guardar o sigilo. Quem vai ao centro espírita deve saber que o que ele contar para o atendente fraterno vai ficar com ele, vai ficar guardado. Ele não vai comentar com um, não vai comentar com o outro, pelo menos não deve fazer isso, para o respeito à dor alheia. E então, aquela pessoa que é atendida sai de lá tranquila, porque ficou ali aquela intimidade, né? Naquele ambiente, a sua dor, a sua dificuldade. E também deve saber que, se continuar no centro espírita, o atendente fraterno vai ter o cuidado de lhe acompanhar ainda, né? De observar se está melhorando, muitas vezes sugerir, se precisar voltar para conversar novamente, estar à disposição do trabalho. Então, o atendimento fraterno tem um objetivo também de ajudar a pessoa a se equilibrar e tornar-se, inclusive, um trabalhador da casa. Lembrando que o fato de nós nos tornarmos um trabalhador da casa não significa que nós estamos em perfeito equilíbrio, porque o trabalho será exatamente o meio pelo qual nós vamos nos aprimorar cada vez mais, né? Nos equilibrarmos no serviço ao próximo. Então, o atendimento fraterno não se encerra com aquele diálogo inicial. Pode acontecer mais uma ou outra vez, mas não deve se converter num atendimento psicológico, numa terapia, em que muitas vezes o paciente ali prossegue por semanas, por meses, por ano. Não é isso, né? Nós não vamos imaginar que estaremos à disposição do outro para as reclamações infindáveis que vão acontecer na vida. Então, a doutrina espírita vai tentar orientar a pessoa a se equilibrar, a enfrentar os seus problemas. O trabalhador também vai continuar precisando de conversar um dia ou outro, porque os problemas vão continuar sempre, outros problemas vão aparecer. Então, o serviço de atendimento do centro espírita também precisa ter um olhar para os próprios trabalhadores, para que eles não se enfraqueçam diante das lutas
e das atividades que naturalmente nós enfrentamos na casa espírita. Então, chegamos aqui ao final da nossa exposição, sucintamente, para nós abrirmos aí a conversa sobre o tema, é o que nós queríamos dizer a todos vocês. Muito bom, Donizete. Excelentes colocações, muitas reflexões para todos nós, né? Tanto como trabalhadores e como necessitados também, né? Porque, como você bem disse, nós também somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos ainda, não há ninguém perfeito. Então, mesmo o trabalhador espírita que está ali no momento de atendimento fraterno, pode, em um momento, também necessitar do atendimento, como você bem disse. E um ponto que eu achei muito interessante, e eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho mais, é a necessidade de não criarmos a dependência das pessoas para sempre ter um atendimento, né? Porque aí uma cautela que nós precisamos ter enquanto trabalhadores, de não querermos sentir a satisfação de termos dependentes de nós, que isso é orgulho, né? Vaidade. Eu acho que esse ponto eu acho que é importante, né? O papel da doutrina espírita é orientar, esclarecer, consolar, mas dar a cada pessoa necessitada também a oportunidade de ter uma autonomia, não é isso, Donizete? Se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso. Como nós dissemos, o atendimento fraterno não é uma terapia. Não há como nós aprofundarmos os conflitos, as dificuldades das pessoas que nós estamos conversando. Nós vamos atender pontualmente um problema mais grave que a pessoa está vivendo naquele momento, estender a mão para sair, que ela saia do poço depressivo, emocional, em que ela se encontra. Mas é isso, para que ela tenha um fôlego, né, respire um pouco mais e consiga superar aquela dificuldade e caminhe com as próprias pernas, porque é este o propósito. Quanto menos dependente nós formos das pessoas, melhor para nós. E vamos nos transformar em trabalhadores capacitados para ajudar o próximo. Então, essa dependência que muitas vezes está na intimidade das pessoas, porque nós gostamos de passar a responsabilidade para o outro, né? Aí eu fiz isso porque lá o meu terapeuta falou que eu devia fazer. Eu fiz isso porque o médium falou que eu devia fazer isso. O espírito lá na reunião mediúnica falou que eu devia fazer isso. Então eu transfiro a minha responsabilidade, eu projeto no outro aquilo que pertence a mim. Então, cuidado que o serviço de atendimento fraterno deve ter é exatamente isso, né? Evitar que a pessoa se torne realmente dependente do serviço de atendimento fraterno. E o outro cuidado, tornar-se dependente de um atendente específico, porque às vezes cria uma vinculação emocional entre um e outro, que é muito perigosa, porque não se sabe qual vai ser o desfecho dessa relação afetiva que pode se estabelecer entre o atendido e o atendente. Muito bom. Vitor, se quiser fazer algum comentário, algum questionamento, fique à vontade. Eu tenho uma questão, Donizete. Diante do tempo que nós estamos aí das pandemias, né? Essa pandemia, com a dificuldade que a gente está tendo de reunir-se as pessoas num espaço tal para conversar, eu queria que você dissesse qual a sua opinião a respeito do atendimento fraterno por meios digitais, por telefone, por WhatsApp. O que você acha, o que você tem a orientar para a gente? Olha, eu acho uma alternativa. Se nós não podemos fazer o atendimento presencial, que pode ser mais completo, mais direto, né, mais vinculativo, mais perceptivo também, podemos fazer pela internet, pelo WhatsApp, né, que é uma maneira de se fazer. Vamos lembrar que existem alguns programas de atendimento nesse sentido. A CVV, por exemplo, Centro de Valorização da Vida, faz um atendimento fraterno por telefone, com excelentes resultados, porque a pessoa desabafa, recebe uma palavra amiga, e aquilo ajuda a pessoa a passar pelo menos naquele dia.
Então, é importante, são meios, são veículos que nós podemos utilizar para fazer o atendimento fraterno, mas, sem dúvida, no centro espírita presencialmente, pode ser mais abrangente. O Grupo Espírita Jesus de Nazaré de Marília, ele estabeleceu um atendimento fraterno virtual através do telefone. Nós passamos o nome e o telefone dos companheiros e companheiras que fizeram vários atendimentos. É uma solução e é também uma opção para as pessoas que, às vezes, não podem comparecer no centro espírita. Muito bom. Benevides, quer fazer algum questionamento, algum comentário? Só um minutinho, Benevides, vai abrir o seu microfone. Pronto. Fechou novamente. Só um minutinho. Abre o microfone. Não está abrindo o microfone. Deixa só o Luiz Henrique abrir, Benevides. Não está abrindo? Tenta você, Benevides, só um minutinho. Aí, abriu. Pode falar, Benevides. Muito boa a colocação do Donizete. Ele deu uma geral, né? Muito importante. É claro que atendimento fraterno requereria um curso, né? Quase que um curso, claro. Mas não é uma tarefa, vamos dizer assim, muito simples, né? Tanto assim que ele colocou aí as condições, principalmente o bom senso, discernimento, né, de quem vai conversar, porque as pessoas chegam ao centro com os mais variados problemas. Problema familiar, problema de trabalho, problema financeiro, uma porção de coisas. Mas é muito comum chegar ao centro, a pessoa já com, vamos dizer assim, achando que ela está sendo perseguida, que há um espírito obsessor, e a pessoa tem isso na cabeça, né? Então, e a pessoa não conhece nada de espiritismo. Então, na verdade, eu acho assim que a gente precisa realmente ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, o que ela pensa a respeito, é importante o que ela pensa a respeito, porque é a partir daí que a gente vai conversar com ela. O que você acha? O que você pensa a respeito? Até mesmo a questão que o Donizete colocou, da questão da responsabilidade, para que a gente não fique com a responsabilidade de indicar o que ela tem que fazer. Eu acho que ela tem que tirar essa conclusão. Então, é comum, como eu ia dizendo, as pessoas chegarem com, assim, um diagnóstico já pronto, né? E insistirem nisso. Então, é claro que aí, muitas vezes, a gente não precisa de mais de uma sessão, 2, 3, porque, dependendo do caso, é meio complicado mesmo, né? Às vezes vai precisar de alguma leitura, vai precisar de alguma palestra, de um ensinamento mais amplo do que aquilo que ela simplesmente está colocando de uma maneira tão simples. E não é tão simples assim. Então, eu vejo que esses pontos que o Donizete colocou, consolador, isso é fundamental. Porque essa questão aí do consolador, por exemplo, está muito ligada ao problema da obsessão, né? As pessoas acham que elas estão sendo obsidiadas e que ela vem ao centro para que a gente tire o espírito que está atrapalhando a sua vida, né? Chega com essa visão. Então, ela não conhece nada, não sabe nada, e a gente vai ter que explicar para ela e até indicar, no caso, até uma leitura simples para que ela possa se inteirar daquilo que o espiritismo pensa. Eu acho, é claro, que a pessoa chega ao centro, ela precisa, ela vai ouvir aquilo que nós temos a oferecer para ela, né? Agora, cabe a ela aceitar ou não. Nós temos que dar para ela uma solução espírita. E a solução espírita, quase sempre, não se refere a trabalhos mediúnicos, trabalhos de obsessão. Às vezes o problema está com ela mesma. É mais um problema dela mesma. É claro, quem chega com tantos problemas, e às vezes já percebe que a pessoa tem problema, porque ela também cria muitos problemas. Então, esse ponto é o mais complicado no atendimento fraterno, né? Porque a pessoa não quer ver. E você fala, insiste, às vezes ela não quer ver. Outros casos,
são mais simples, dependendo da pessoa, do problema que ela traz. É fácil você falar para ela, você dar para ela uma diretriz, um rumo, não uma solução. Então, eu acho que o Donizete colocou muito bem isso, né? Não é uma terapia, senão nós vamos fazer do centro um psicoterapia, né? Para que o indivíduo venha trazer os seus problemas toda vez. E o atendimento também, de preferência, não específico, porque a tendência das pessoas também é querer falar com fulano, querer conversar com fulano. Esse é um caso muito comum também. E se você muitas vezes fala, olha, fulano não vai poder atender agora, a pessoa então não se interessa. Isso acontece. São esses problemas aí, né, Donizete? Ouvir, conhecer o problema da pessoa, saber até onde ela tem algum conhecimento a respeito. Se a pessoa é espírita, é mais fácil, mas se não é, naturalmente nós vamos ter que dar alguma coisa de espiritismo para ela, né? Aí entra a questão também do tempo, qual é a duração de uma conversa, de um atendimento. Não dá para padronizar. Há casos que são mais fáceis e há casos que realmente exigem muito mais tempo. Eu acho que o atendente fraterno, ele precisa se colocar no lugar daquele que está chegando à casa espírita, especialmente quando não tem conhecimento. Quem está com dor, ele quer uma solução mágica. Ele quer que alguém tire o espinho que está ferindo a sua alma. E ele quer para já, ele não quer para daqui 1 ano, daqui 6 meses, ele quer imediatamente. Mas não existe mágica. Então, o atendente fraterno, ele deve ter a tranquilidade de saber que não vai resolver o problema do outro. Não deve se angustiar com isso. Querer falar muito, querer dar muita explicação, querendo angustiadamente, né, tentar resolver o problema do outro. Porque aquilo é da vaidade do orgulho, né? Eu salvei a pessoa, eu ajudei a pessoa. Mesmo que esteja bem intencionado, não pode pensar assim. Nem Jesus curou todos, nem todos estavam preparados para serem curados. Às vezes a dor que está vivendo quem está chegando à casa espírita é uma necessidade, justamente para ir à casa espírita, ou para superar outros problemas. Às vezes a dor é causada pela própria criatura, e que não quer abrir mão de algumas condutas para melhorar. Então, o atendente não deve ficar angustiado em salvar o outro. Esse é um processo que pertence à pessoa e pertence a Deus. O nosso propósito é esclarecer, orientar, muito tranquilamente, dentro da necessidade, daquela situação que foi apresentada pelo doente, pelo paciente, e entregar para Deus o resultado do seu trabalho. Só isso. Muito bem. Nós temos um comentário da Eliana Fernandes. O Luiz Henrique vai colocar para nós. Tá aí. O atendimento fraterno pode ser uma atividade de paciência e empatia para todos nós no dia a dia, sem ser essencialmente no centro. Muito interessante a pergunta. Muito obrigada, Eliana, pela sua participação. O atendimento fraterno faz parte da nossa convivência em todos os ambientes da nossa vida. É do cristão, é do espírita, que sabemos que estamos juntos para nos ajudar uns aos outros. Então, quanto mais eu estiver preparado com as virtudes da fraternidade, da solidariedade, da caridade, da benevolência, mais eu terei condições de auxiliar as pessoas que cruzarem o meu caminho. Às vezes, de uma forma, assim, aparentemente por acaso. Como nós sabemos que o acaso não existe, às vezes alguém triste que senta ao nosso lado, num ônibus,
no metrô, né? Em qualquer ambiente, pode ser a espiritualidade se utilizando de nós para consolar aquela pessoa triste. Na nossa família, especialmente, podemos exercitar o atendimento fraterno. O gozado que muitas vezes nós somos muito fraternais no centro espírita, no atendimento, e somos incapazes de um ato de tolerância com os nossos filhos, com os nossos companheiros, as nossas companheiras, com meu pai, com minha mãe, dentro de casa. Né? É uma incoerência da nossa parte. Por isso que a pergunta ou a afirmação da nossa amiga Eliana é muito pertinente, porque o centro espírita deve ser considerado como todo meio em que nós nos encontramos. Ser espírita, ser médium, não é ser espírita e médium de centro espírita, é para nossas vidas. Então, somos espírita e somos médios em todos os lugares onde nós nos encontramos, a todo momento. E a qualquer momento podemos ser instrumentos para a consolação do outro, podemos ser instrumentos para a solução de conflitos e de problemas interpessoais ou íntimos das pessoas. Muito bom, Donizete. Vitor, tem algum questionamento, algum apontamento? Fique à vontade. Ou Benevides. Eu gostei quando ele falou da escutatória. A gente também tem que perder aquela mania de querer falar para as pessoas o que elas, né, doutrinar a pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa primeiro esvaziar-se daquela sua preocupação, tirar ela para fora, colocar ela para fora para poder conseguir enxergar, às vezes, um outro ângulo, né? Porque, às vezes, o que a gente faz é isso, né? A gente como amigos, né? A gente precisa de amigos. Justamente a gente conta para um amigo um problema que está nos causando preocupação, justamente porque a gente não consegue enxergar um outro ângulo, né, para poder sair daquela dificuldade, né? E justamente a doutrina espírita nos dá todo o ângulo da imortalidade, né, e da grandiosidade do universo, que nos dá uma tranquilidade maior de que tudo pode se resolver. Não é isso, doutor? É por isso que, quando nós vamos iniciar o atendimento fraterno, é aconselhável que nós já informemos a pessoa um combinado, que é assim, olha, nós temos aqui um tempo, é igual tratamento psicológico, né? A sessão é de 1 hora ou de 40 minutos. Então, nosso atendimento fraterno é de tanto tempo, e nós vamos combinar o seguinte, metade do tempo você fala, a outra metade eu falo, que é para a pessoa saber que ela vai ter que ser objetiva, ela vai ter que expor realmente qual é o problema que a está afligindo, mas que ela vai ter que ouvir também. Como nós falamos, não é um confessionário. O atendente fraterno não está lá simplesmente para ouvir. Muito bem, até a próxima oportunidade. Não é isso. A pessoa está lá procurando uma orientação espírita. E então, há essa combinação. Metade você fala, eu escuto pacientemente, a outra metade eu falo, e você escuta pacientemente e vai refletir a respeito de tudo isso que eu estou falando. Pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora, depende daquilo que foi estabelecido pelo atendente ou pelo centro espírita. Donizete, eu achei muito interessante o que você colocou também, né, que não necessariamente aquela pessoa que está procurando o atendimento fraterno é espírita ou vai se tornar um espírita. Então, a importância daquele momento, do atendimento, quem está fazendo o atendimento, respeitar também a crença do outro, né? Apesar que ali o atendente está para falar sobre doutrina espírita, mas não forçar que o outro mude, né, a sua crença, a sua religião, porque vai dar o quê? Qual é o esclarecimento da doutrina espírita? Mas, como você bem disse, quem vai tomar a decisão se vai adotar ou não a doutrina espírita é a própria pessoa. Porque, às vezes, vemos pessoas que buscam atendimento e saem de lá com um roteiro do que ela tem realmente que fazer.
E não é esse o propósito, né, como você bem disse, do atendimento fraterno. Não é? Se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso. O atendente fraterno, ele pode indicar algumas atitudes. Por exemplo, recomendar que a pessoa ore pela manhã e ore à noite, ela faça uma leitura positiva em dado momento, ela faça o evangelho no lar, ela coloque um copo com água fluidificada, ela converse em casa com os familiares, ela procure um psicólogo, mas ela não pode indicar, não deve indicar soluções. Por exemplo, chego no centro espírita e digo assim, olha, eu estou brigado com o meu marido, já faz tempo, 15 anos, a minha vida é só de brigar com ele, eu não amo mais o meu marido. O que você acha que eu devo fazer? Ora, a doutrina espírita não é contra o divórcio, separe dele. Por que ficar com uma pessoa que você não ama? Não é? Nós estamos indicando um caminho que ela deve fazer. Agora, de quem é essa responsabilidade se ela realmente partir para uma escolha dessa? Então, pode ser o contrário também, né? Ah, meu marido bate em mim toda semana. Você acha que eu devo ficar com ele mesmo assim? Não, a doutrina espírita fala que nós temos que ser tolerantes, temos que perdoar. Né? E na outra semana a mulher morre com um tiro dado pelo marido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, para não dar soluções específicas, pontuais, para conflitos e problemas que o outro está vivenciando, porque a solução depende sempre dele. Exatamente. E uma coisa interessante, né, que o Benevides fez um comentário, que às vezes as pessoas chegam à casa espírita dizendo, né, por exemplo, eu tenho já com alguns conceitos prontos, até mesmo sobre a doutrina espírita. Por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem para um atendimento e falar, eu estou com obsessor, né, eu estou obsediado. Mas, às vezes, essa ideia, quem colocou foi justamente alguém que talvez frequenta ou já frequentou a casa espírita, que não tem muita noção, né, não conhece profundamente a doutrina espírita, e qualquer problema que a pessoa passa, já fala, está com obsessor. E isso traz uma consequência, como o próprio Donizete falou da palestra, né, que foi numa palestra, a pessoa foi assistir uma palestra e saiu de lá na cabeça dela com 7 obsessores, porque o palestrante falou. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, nessa orientação, o que vai ser falado, aquela pessoa, ela acha, talvez pela falta de conhecimento dela, ela pode colocar uma importância para o atendente até maior, muito maior do que ele realmente tem, né? Olha, ele está falando, ele é conhecedor da doutrina, e aquilo pode ficar de uma forma muito forte, depois é difícil modificar esse conhecimento, né? Fazer com que ela tenha um novo conceito, mesmo que aquele conceito que foi passado inicialmente esteja equivocado, né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande para não colocar ideias ou sugestões que venham depois ter consequências muito negativas na vida da pessoa. Então, a responsabilidade do atendente, né, nesse ponto, né, Donizete? É por isso que nós falamos que o primeiro item lá da qualidade do atendente fraterno é o conhecimento doutrinário. E essa, a verificação, avaliação, é do centro espírita, é da diretoria espírita, porque a pessoa pode ser bem intencionada, mas não ter qualidade para isso, não estar preparada. Então, a diretoria precisa avaliar adequadamente se aquela pessoa que se ofereceu ou que aparenta ter qualidades para o atendimento, realmente tem. Claro que nós não vamos encontrar criaturas prontas, pessoas prontas, e nem vamos encontrar pessoas perfeitas. Mas, se não tivermos pessoas minimamente qualificadas para o atendimento fraterno, é melhor não ter o serviço, do que nós corremos o risco de passarmos para as pessoas que chegam ao centro espírita uma orientação equivocada e prejudicial.
Exatamente. Nós temos aqui um comentário do Paulino, nosso amigo Paulino de Garça. Ele diz o seguinte: ter o ouvido para a escuta, ter a sensibilidade de ser empático, pois quem busca o centro espírita vai em busca de ter um esclarecimento do que dentro de si vem afligindo. Será que ao escutar já não seja um pré-atendimento? A escuta, né? Será que a escuta não seja um pré-atendimento? Com certeza. Mas como eu já referi antes, só escutar não é suficiente. É preciso falar também. Porque, como vocês comentaram, as pessoas podem chegar no centro espírita com uma ideia equivocada sobre a vida à luz do espiritismo. Então, ela não pode chegar, falar, apresentar o que ela pensa de tudo aquilo, ou a conduta que ela tem, e sair de lá do mesmo jeito. O atendimento fraterno é uma conversa de esclarecimento. Tem a escuta, mas tem a orientação, tem o esclarecimento também. Porque, do contrário, para que serviu o atendimento? Ela entra, fala e saiu com o problema, não resolveu nada, perdemos tempo. Exatamente. Obrigada, Paulino, mais uma vez pela sua colaboração. Nós temos também mais um comentário da Sônia. Ela diz o seguinte: trabalhei na biblioteca do centro, e ali as pessoas falam de seus problemas, com simples perguntas. Você gosta de ler muito ou pouco? Tem algum tema que você busca? A grande maioria fala do problema que está enfrentando. É um local de atendimento fraterno também? Esse é um grande perigo. Porque muitas vezes nós achamos que apareceu a oportunidade, a pessoa começou a falar, então eu vou conversar com ela. Tem gente que conversa no meio do público, porque a pessoa está tão desesperada que ela encontrou você, às vezes sentado ali, aguardando uma palestra, e você já começa a falar várias coisas para ela. Né? Isso é muito, muito delicado, porque numa conversa rápida, sentado à plateia ou lá numa biblioteca, nós não temos condições de aprofundar o diálogo, o esclarecimento, até porque nós estamos em público. E a conversa é bom que seja um pouco reservada. Há uma concentração. Nós consideramos que é uma espécie de atendimento mediúnico. Então, é preciso um preparo, o atendente precisa orar, né? Precisa se conectar com o seu mentor, para que ele saiba direito o que falar para aquela pessoa que está expressando a sua dor, o seu problema. Então, é preciso tomar muito cuidado. Você pode dizer uma palavra de estímulo, uma indicação qualquer, mas você não deve aprofundar um atendimento, um diálogo de atendimento em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque você pode não estar preparado e falar coisas indevidas. Sônia, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua participação. Benevides, gostaria de falar mais alguma coisa com o Donizete? Só um minuto. Pronto. Tudo bem. Eu acho que foram abordados os assuntos. É claro que se nós formos conversar, isso aí vai longe, né? Tem muitos aspectos. Eu vou só citar um caso aqui, esse foi o único, né? Mas foi um caso interessante de uma senhora, há muito tempo já apareceu no centro, e ela estava muito angustiada, a gente via assim a angústia dela estampava até na forma de falar, nos gestos, e ela queria conversar, tal, nós sentamos, e ela disse o seguinte, que ela estava com um problema muito grave na vida dela, porque ela era viúva, o marido faleceu, e em seguida ela casou novamente. E passou a frequentar uma igreja. E nessa igreja, o pastor disse para ela que ela tinha cometido um pecado mortal. Jesus proibiu esse tipo de união. E ela ficou totalmente desarvorada. Não sabia o que fazer. Então ela veio ao centro para saber o que nós pensávamos a respeito disso.
porque ela achou que realmente ela caiu em pecado, segundo os conceitos da igreja, e que não tinha como remediar essa situação. Então, quer dizer, foi um fato, esse fato fez com que ela viesse e trouxesse essa angústia que ela estava vivendo, e nós simplesmente atendemos e dissemos que ela queria conversar a respeito disso, a gente podia conversar, ela fez questão de mostrar o texto da Bíblia lá, onde fala do casamento com a mulher repudiada, coisa assim, que tem lá no Evangelho. E conversamos, não sei, naturalmente, se ela saiu melhor do que ela entrou. Ela não apareceu mais, falei, pode vir outra vez, porque ela não estava quase nem em condição de ouvir o que a gente falava. Então, existem casos e casos, né? Muitas vezes a gente fica sem um norte para saber se agiu de maneira correta. Simplesmente, nós falamos o que a doutrina espírita pensava a respeito de Jesus. E o que estava ali, né, o texto bíblico, a letra bíblica, era uma letra muito pesada a respeito da condenação. Um fato que ocorreu uma vez, mas trouxe preocupação, ela não voltou mais. Na verdade, ela veio para poder ter alguma opinião contrária àquela que o pastor havia falado para ela. Ela se sentia condenada. Muito bom. Nós temos aqui um comentário da Karina, nossa amiga de Marília, que ela diz o seguinte: muito importante implantar casos de capacitação e reciclagem para os atendentes fraternos. Excelente exposição, grande abraço a todos. Um abraço, Karina, obrigada por estar conosco. Realmente, né, Donizete, a necessidade de implantação de cursos é algo que todos nós temos, né, das casas espíritas. O centro espírita cada vez mais está se aprimorando para atender melhor as criaturas, as pessoas que chegam ao centro espírita, não só em razão dos seus sofrimentos, mas também com relação aos conhecimentos da vida espírita, vida espiritual. Então, seja em relação a cursos doutrinários, mas também a preparação de trabalhadores para atender as pessoas que chegam com as suas angústias, seus problemas, é importante. Às vezes, a casa espírita não tem condições de fazer a preparação, mas os órgãos de unificação, como a USE, podem fazer isso, atendendo as casas espíritas como um todo. Então, nós estamos no encontro aqui, promovido pela USE, e o tema é oportuno, porque o aprimoramento do centro espírita é uma necessidade para o futuro. Estamos vendo aí cedo, o Orso falou sobre a tecnologia, que veio para inovar, veio para possibilitar a divulgação doutrinária de uma forma mais intensa, mas esse aprimoramento deve ocorrer em todos os setores, especialmente na questão do atendimento fraterno, que é muito importante. Há poucos anos, nós fizemos isso lá no Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Fizemos um curso, montamos um esquema todo organizado, com agendamento, com atendentes, com recepção lá no início, com atendimento de passes, se necessário, todo um esquema geral para que a pessoa realmente possa ser atendida de maneira eficiente. Muito bom. Bem, estamos chegando ao final do nosso encontro nesse momento, porque daqui a pouquinho nós daremos continuidade, com outra palestra, com a expositora Laurelúcia Lunardi, de Ribeirão Preto. Então, Donizete, nossos agradecimentos a você pela disponibilidade de estar conosco, muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento de tantos anos de doutrina espírita, de trabalhador espírita, de divulgador, e também nós sabemos que sempre, por muitos anos, atuou na implantação de cursos, orientações às casas espíritas das cidades por onde você passou.
e também em Marília. Então, que Deus abençoe você, que você continue esse trabalho maravilhoso que realiza, né, colaborando com todos nós, nesse movimento espírita, e que Deus ilumine os seus caminhos sempre. Muito obrigada, Vitor, muito obrigada, Benevides, e Donizete, fique com as últimas palavras, né? Fique à vontade para colocar as suas últimas colocações. Eu que agradeço. Quero dizer que eu fui muito bem acolhido nesse atendimento fraterno que todos vocês prestaram a nós. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos, abençoando esse trabalho que vocês realizam maravilhosamente em Garça e região. Considero aí um grupo muito unido, muito fraternal e muito operoso dentro do movimento espírita. Então fica aí a minha gratidão a todos vocês e todos que nos acompanharam nessa live. Então, muito obrigada a todos. Daqui a pouco, às 17 horas, nós teremos o tema Prece, Passe em Tempos de Pandemia, com nossa companheira expositora espírita Laurelúcia Lunardi, de Ribeirão Preto. Então, fica aqui o nosso convite a todos vocês. Daqui a pouquinho estaremos juntos novamente. Um abraço a todos. Até mais. Fiquem com Deus.